Agora, voltando da época dessas entrevistas, você lembra de alguma dessas que marcou pra caramba pra você? Ou pela pessoa, ou pelo que ela disse? A entrevista que mais marcou a minha carreira, assim, foi a do Drummond, porque também foi escondida, eu não falei pra ninguém. Por quê? Eu fiz 2 entrevistas com o Drummond. Porque, assim, as pessoas... as pessoas querem se meter, né? Aí, o que que eu fazia? Eu tinha liberdade, a TV Globo me dava uma liberdade de escolha de entrevistado bastante legal. Então, eu falava com a Alice Maria algumas vezes, Tá. quando era alguém mais... Mas não tinha, depois dessa época, depois que acabou a censura, né, como eu trabalhava no Segundo Caderno, música popular, teatro e Sei. tal, os meus entrevistados eram essas pessoas. Só pra me Então, eu não tinha... localizar, a ditadura acaba, você tá onde? Quando... deixa eu contar a história do Lobão. Ah, tá. A história do Lobão do Lúcido tem a ver com o final da ditadura. É? Porque é o seguinte, essa expressão, você está Mas lúcido... vamos contextualizar pra quem não tem sabe que a história. tem Ele que deu contextualizar. ele deu uma entrevista pra você quando? Ele deu uma entrevista para mim, normal, que ele era... Já tinha rompido, ele já tinha rompido com o Não Bolsonaro. tinha rompido não ainda. tinha? A primeira não tinha rompido. A Tá. segunda ele já tinha rompido com o Bolsonaro. Mas alguns meses depois do Alguns Bolsonaro meses assumir. depois que o Bolsonaro assumiu. Mas eu não vou lembrar quando. A gente vai ter que pesquisar para ver quando. 3 ou 4 meses depois eu olhei essa entrevista. Aí ele começa a falar mal do Bolsonaro, tem que caçar, tem que fazer impeachment, tem que não sei o quê. E eu fui ficando... Porque eu estava na outra entrevista ainda, que ele tinha defendido a candidatura do Bolsonaro. Aí eu fiquei olhando para ele e tal, e ele ficou falando, não, tem que fazer impeachment, tem que tirar esse cara, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, você tá lúcido? Você tá lúcido? Ele fala durante muito tempo e no final você olha para ele, você tá lúcido. Você tá lúcido? Isso ficou muito marcado. Aí pegaram isso e fizeram disso um meme, um carnaval com esse negócio. Mas não foi uma... Não, até veio aqui, muitas pessoas mandam, você tá lúcido no chat. Tá lúcido, olha isso. Mas isso não foi uma maldade minha, saiu espontaneamente. Por quê? Porque eu tinha uma tradição de fazer essa pergunta antes. Quando o Gabeira estava banido, morava na Suécia, eu fui na Suécia visitá-lo. E visitei vários banidos. E foi uma experiência incrível, porque eles moravam todos num prédio e tinha uma geladeira grande, assim, mas em comum. A geladeira era comum. Então tinha um andar que era dos iranianos, que era a época do Ayatollah Khomeini. Tá. Então os iranianos, em oposição ao Ayatollah, estavam vivendo na Suécia. Então, a gente estava falando da Suécia, só de exilado, era uma casa de exilados. Tá. Então, foi muito legal essa experiência de ter ido lá e tal. Foi a minha primeira viagem ao exterior e tal, foi muito marcante. Aí, depois a gente foi a Paris, eu fui à Itália, depois a Londres e tal. Então foi uma primeira vez que eu fui à Europa e tal. Eu fui encontrar o Gabeira, foi muito legal. Aí, no meio disso tudo, eu tô no Rio de Janeiro, tô no Antonino, e liguei para ele do telefone do Antonino, ele ligou pro telefone do Antonino e tal, era telefone fixo. Sim. E ele diz, eu vou voltar pro Rio, vou voltar pro Brasil, dia tal. Eu falei, peraí, mas a anistia não foi decretada ainda. Aí ele falou, não, eu vou voltar. Eu falei, peraí, você tá lúcido? Você vai voltar? A anistia não... Você pode ser preso. Aí ele falou, tudo bem, você leva maçã pra mim. Eu falei, tá bom, você tá lúcido, né? Tô lúcido. Termina aí. Tá. Eu fiquei com essa expressão e adotei essa expressão no meu vocabulário. Entendi. Quando a pessoa me falava uma loucura, eu falava, peraí, você tá lúcido? E ele acabou voltando. Ele voltou, a cena da volta tá no documentário que o Moacir Góes fez dele, eu tenho as fotos, eu cedi as fotos até, tenho as fotos. Ele chegando, carregado pelos amigos, do Eni Ventura, um monte de gente bacana, Ziraldo e tal. Ele volta num terno branco. No voo dele veio o Flamengo, que tinha ganho a Libertadores. Então tinha uma banda no aeroporto, virou uma festa e não foi preso coisa nenhuma, foi pra casa, a gente fez uma festa à noite e foi tudo ótimo. Eu morava no quarto de sala, tá? Mas a gente entupiu todo mundo, lá. Aglomeramos no quarto de sala, para usar um termo moderno, e deu tudo certo. Mas essa pergunta, você está lúcido, ficou como uma marca minha, eu sempre brinquei bordão, com isso, entendeu? Então eu falei pro Lobão espontaneamente, assim, na boa, eu não quis dizer você... Mas você sentiu que ele ficou magoado com você? Porque ele contou essa história pra gente normal. Pois assim, né? Eu não senti, eu fiquei com medo dele, eu nunca mais encontrei ele. Ele contou essa história pra gente, então não sei se fiquei com medo dele foi... dele ter ficado chateado. Eu acho Mas eu gosto muito dele, gosto muito da Regina, adoro.
Não, Nada a ele é ver demais, isso, demais. ele é Ele veio em ótimo. 2 partes aqui. Era Né? tanto assunto que dividimos em 2 partes, assim. Ele é uma figuraça. Comemos pizza ontem Não, aqui, a gente tomamos fez vinho. eu fiz o Sarau da Leda, que foi uma coisa que eu fiz no Rio e fiz aqui em São Paulo. Aqui eu fiz no Teatro Itália, no Rio fiz no Teatro Net. Logo que eu saí da... Logo que eu fui, que não renovaram meu contrato, que foi estardalhaço, Depois quando do não Sem renovaram, Censura. depois do Sem Censura, quando não renovaram meu contrato, eu fiz essa temporada no teatro, chamava Sarau da Leda. Que era você recebendo... Era eu recebendo uma entrevista, às 4 horas da tarde, a hora do programa, eu Sei. fazia uma entrevista com alguém de música. Tá. Comecei com a Alcione, aí fiz Alcione, Elba Ramalho, Wanda Sá, Roberto Menescal, Aguinaldo Timóteo, Ednardo, Anguia Marcos Vale, Joyce, todos os Sei. naipes, né? Leni Andrade, Ângela Rorô, várias pessoas, vários tipos da música popular brasileira, vários segmentos. Aqui em São Paulo eu fiz Toquinho, Lobão, Ângela Maria, Leci Brandão. Quem mais? Leci Brandão, Ângela Maria, Quanto Toquinho, tempo você ficou Lobão. fazendo? Fiz 5, falta um. Não? 5 você fez? Aqui em São Paulo Ah, fiz tá. 5. No Rio fiz 8 ou 10. Tá. Bom, enfim, foi super legal. E tô chateada que eu tô esquecendo de um, eu acho. Bom, estreou com Toquinho aqui. E terminou com a Ângela Maria aqui. Mas, enfim, foi muito legal. E o Lobão me deu uma super entrevista. E depois eu fiz 2 vezes na minha casa, Sim. quando eu fazia presencial, Já, antes da pandemia. Então, eu sempre gostei dele, imagina. Uma vez a gente saiu até com o Bruno Garchagen, e é muito legal também. Eu sempre gostei do Lobão, imagina, eu sempre gostei do Lobão. Eu entrevistei o Lobão no Hoje várias vezes também, tem essa imagem aí. O Lobão várias- cabeludão, É porque uma das épocas que ele foi preso. jovem, jovem. quando ele foi preso. A história dele é maravilhosa. Muito jovem, inclusive. Muito bom, tudo muito bom. É. Não, não achei, eu gostaria que ele não tivesse ficado chateado, mas eu não encontrei com ele Eu não depois. senti isso não, né, Mandíbula? Quando ele Porque contou eu a não história fiz de pra gente. maldade, não. Eu fiz mesmo na Não, loucura, não, assim. não, ele- no espontâneo. foi bem tranquilo. Ele falou mais da galera encher o saco e Imagino usar que a galera isso pra encheu atacar muito o saco ele. pra atacar ele. Exatamente. Usaram pra atacá-lo, mas foi um meme que mas isso- fizeram com ele.